E aí, rapaziada, aqui é o Sostag, professor de Física do Colégio Metropolitano. Nesse vídeo hoje, amigo, vamos aprender tudo sobre o fenômeno conhecido como refração. Principalmente vamos dar uma pincelada na refração luminosa, um assunto muito pertinente em vestibulares e principalmente no Enem. Vamos lá? Então, meus queridos, toda vez que uma onda bate no material e entra, nós temos um fenômeno conhecido como refração. Nós definimos refração como sendo a mudança de meio de uma onda. Toda vez que uma onda muda, troca de meio, nós temos um fenômeno conhecido como refração. Já deve ter acontecido contigo. Tu vai entrar na piscina, olhando para baixo, você vê o fundo da piscina e tem a impressão que ela é mais rasa do que realmente é. Quando você vai dar aquela pisada, né? Você tem a desagradável surpresa da piscina ser mais profunda. Isso tem a ver com um fenômeno conhecido como refração. Um outro exemplo é o arco-íris. Também vamos falar um pouquinho de miragens. O que é a refração? Definimos que é a mudança de meio, não é assim? A primeira coisa que nós temos que entender, tá? É que toda vez que uma onda troca de meio, ela pode ou não ser desviada. Muitos caem em armadilhas conceituais. Sempre que a luz sofre refração, a sua trajetória não vai ser alterada. É verdade ou é mentira? Isso aí é fake news, tá? Quando a luz incide junto com uma reta conhecida como normal, a reta que forma 90 graus, tá? Com a linha de separação da superfície, nós chamamos de normal. Toda vez que a luz incide junto com a normal, ela não passa lotada, tá? Ela não desvia. Agora, se a luz entrar obliquamente, formando um certo ângulo com a normal, ela vai ter a sua trajetória alterada. Tem algumas ondas, por exemplo, como o som é meio piriguetão, né? Quando a superfície endurece na frente dele, o som abre as perninhas, que horror, aumenta esse ângulo. Agora a luz não, a luz é mais comportadinha. Quando a luz troca de meio e as coisas endurecem na frente dela, cara, as moléculas da água, entre aspas, não são mais duras do que do ar. Então, quando isso acontece, quando a luz vai para um material mais duro, ela fecha a perninha, tá? Ela diminui esse ângulo, ela se aproxima da normal. Então, na refração, a primeira coisa que nós vamos combinar é que é mudança de meio, podendo ou não sofrer desvio. Se ela entrar junto com a normal, segue o seu caminho sem ser desviada, e se ela entrar obliquamente, formando um ângulo com a normal, esse ângulo vai alterar. Então, agora que você já compreendeu o que é refração, tá? Vamos focar na luz, tá? Na refração, nós temos mudança de meio. Quem controla a velocidade de uma onda é o meio, o lugar aonde ela viaja. Então, na sua essência, quando a luz sofre refração, ela sofre uma mudança em sua velocidade. No vácuo, a luz viaja com a maior velocidade possível. Ela tem a incrível velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. É muito rápido. A cada segundo ela anda 300.000 km. Esse K é 10 a terceira. Então, se eu adicionar mais 3 zeros, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar mais 3 zeros, eu posso falar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. Aí tá dando para ver que eu tirei o K aqui? Só metros por segundo, assim? Essa é a velocidade que a luz vai possuir no vácuo, tá? Quando ela viajar no vazio. Agora, em qualquer outro material, a luz vai ter uma velocidade menor do que essa. E essa velocidade a gente vai chamar de V, tá? O V é a velocidade da luz no meio em questão. Quando a luz vai para a água, sua velocidade vai diminuir. Se ela passa no diamante, ela vai se comportar de uma forma diferente. Uma grandeza importante na refração nós chamamos de N. É o índice de refração absoluto. Indiretamente, cara, ele vai dizer para ti o quanto é duro, o quanto é complicado para a luz viajar num meio material. O índice de refração absoluta é definido como sendo CV, tá? CV. N é o índice de refração absoluto. C, velocidade da luz no vácuo. V, velocidade da luz em questão. Não com você, respeita, né? Não com você. Esse N te diz o quanto é duro para o material, né? Para a luz viajar nele.
Se eu falo para você que o N de um material é 8, significa que dentro desse material a luz é 8 vezes mais lenta do que no vácuo, que é onde ela tem a sua velocidade máxima. Se, por exemplo, eu falo que o índice de refração de um determinado diamante é 2, eu estou te dizendo que dentro desse diamante a luz é 2 vezes mais lenta do que no vácuo, que é onde ela tem a sua velocidade máxima, ok? Um outro detalhe que às vezes nós precisamos é calcular a mudança nesse ângulo, tá? Meninos, quando a luz incide na superfície, o ângulo dela com a normal, nós vamos chamar de I, o ângulo de incidência. E depois que ela desvia, ela pode abrir ou fechar a perninha, aproximar ou afastar-se da normal. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de R. O ângulo da luz refratada com a normal a gente chama de R. Nós temos uma lei famosa, a lei de Snell e do René Descartes, que te permite calcular a mudança nesse ângulo. A lei de Snell te garante que N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes seno de R. A gente brinca, né? Não sei ou não ser, eis a questão, né? Tem a ver com Descartes, né? Lance da filosofia. Então, a lei de Snell e de René Descartes te permite calcular a mudança no ângulo caso você tenha os índices de refração. N1 seno de I é um N e um ângulo antes e um N e um ângulo depois do desvio. Antes do desvio, você vai ter um índice de refração tipo N1, antes do desvio, um ângulo I. Depois do desvio, o ângulo vai mudar a R e o índice de refração se chama de N2. Agora, o que é importante a gente lembrar, tá? É que existe um fenômeno conhecido como dispersão. Tá? A luz, cara, a luz que você vê, né? Tá? Porque luz é um tipo de onda eletromagnética. Nós temos várias ondas eletromagnéticas ao seu redor. Aqui, por exemplo, tem ondas de rádio, eu não consigo enxergá-la, né? As únicas ondas eletromagnéticas que nós enxergamos, nós chamamos de luz, luz visível, né? E nós a dividimos em 7 faixas de frequência. São tipo as 7 cores do arco-íris, tá? É sempre um V2A, VAA, VAA, V, assim? Um V2A, VAA, 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 assim? Em relação a isso, cara, tente lembrar, tá? Que das frequências visíveis, quem tem a maior frequência, das que você enxerga é o violeta, tá? A menor frequência seria o vermelho, tá? E você tem na ordem crescente de frequência o alaranjado, tá? O amarelo, tá? O verde, a faixa do azul, o anil e o violeta. Então, de todas as ondas eletromag que existem na natureza, as únicas que você enxerga, a gente chama de luz visível e a classificamos nessas 7 faixas de frequência. Aqui, cara, nós temos as ondas de maior frequência, aqui as de menor frequência. A frequência, ela também, cara, influencia na maneira como os fótons da onda eletromag interagem com as moléculas do meio. Meninos, olha, para ondas eletromagnéticas, quanto maior a sua frequência, tá? Maior vai ser o seu índice de refração no meio. Ou seja, quando a luz entra dentro da água, por exemplo, das que você enxerga, o violeta é quem tem a maior frequência, não é assim? Ele é que vai ter o maior índice de refração. Ele vai sofrer o maior desvio. Das ondas eletromagnéticas que você enxerga, quem tem a menor frequência? É o vermelho. Então, quanto menor a frequência de uma onda eletromagnética, menor é o índice de refração. Menor seria, no caso, o desvio que ele sofre. Isso aqui entra a luz branca, que é todas essas 7 andando juntinhas, eu teria que o violeta sofreria o maior desvio e o vermelho sofreria o menor desvio. Então, com a lei de Snell também é muito bacana, tá? A gente conseguir descobrir o que a gente chama de ângulo limite, que te permite compreender um fenômeno conhecido como reflexão interna total. Toda vez que a luz tenta ir de um meio mais refringente, entre aspas, mais duro, para um meio menos refringente, entre aspas, mais mole,
ela vai querer aumentar esse ângulo, abrir as perninhas, assim. Então, quando a gente colocar a luz saindo do meio de maior índice de refração, ela vem desse líquido aqui e vai tentar passar para o ar, tá? O que acontece é que se esse meio é menos refringente, ela abre as perninhas, aumenta o ângulo, assim. Quanto maior for o ângulo que eu colocar aqui na entrada, a lei de Snell, não sei ou não ser, me garante que maior vai ser o ângulo com que ela vai ter que sair. Então, vai chegar um momento que a gente tem uma configuração especial. A luz entra com um certo ângulo aqui e ela sai, cara, rente à superfície de separação. Quando isso acontece, nós temos, tá, um ângulo especial. Esse ângulo aqui nós vamos chamá-lo de L, ângulo limite, tá? Ou ângulo de fronteira. Por que esse ângulo é importante? Porque se a luz entrar com um ângulo menor abaixo desse ângulo limite, ela abre as pernas e sofre refração, troca de meio. Se ela entrar com um ângulo acima desse ângulo limite, ela vai bater e vai voltar. Vai sofrer o que a gente chama de reflexão interna total. Para você determinar esse ângulo limite, é só você usar a lei de Snell. Não sei ou não ser, eis a questão. A única coisa que você vai ter que fazer é que na hora que a luz for sair, você fala que o ângulo R, fala que ela vai ter que sair com um ângulo de 90 graus. Se ela vai sair com um ângulo de 90 graus, seno de 90 graus é quanto? 1? É isso mesmo, é 1, né? Seno de 90 graus é igual a 1. Então o seno desse ângulo aqui vai ser esse N dividido pelo outro. Não entendi. Os amantes das fórmulas, o ângulo limite, ele é nada mais, nada menos do que a divisão dos índices de refração. Você vai pegar o N menor, tá? E dividir pelo N maior. Quando você fizer essa conta, você não vai encontrar o ângulo L. Você vai encontrar o seno do ângulo L, o seno do ângulo limite. A lei de Snell te garante isso. Se você fizer a luz sair com um ângulo de 90, rente à superfície, o seno de 90 vai ser 1, tá? E você simplesmente pega esse N e passa para lá dividindo. O único lance que você tem que ficar ligado é que esse fenômeno só vai acontecer quando a luz tentar sair do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ah, Sostag, mas essas coisas vão cair no Enem? Cara, elas aparecem direto. Vamos ver um exemplo aqui, tá? De uma questão do Enem de 2018. Vai aparecer aí na sua tela o texto, tá? E essa figura com maiores detalhes. Vamos lá? A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ela incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. A questão te dá a faixa de comprimentos de onda. Ele começa com o violeta, com o menor comprimento de onda, e termina no vermelho, com o maior comprimento de onda. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Note que ele te deu, cara, tá? Uma faixa, né? Um espectro com os comprimentos de onda. Comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Aquela faixa, quem tem o maior comprimento de onda, tem a menor frequência. E naquela faixa de comprimentos de ondas, quem tem, tá, o menor comprimento de onda vai ter a maior frequência. Mesmo que você não lembre disso, cara, combinamos agorinha, né? Cara, das que você enxerga, você entende que o vermelho é o cara que tem a menor frequência. Então, cara, o texto te falou que a refração vai ocorrer de forma diretamente proporcional à frequência. Quem tiver maior frequência sofre maior desvio. Quem tiver menor frequência sofre menor desvio. Segue o vermelho aqui, ele vai ter o menor frequência, não é assim? Então, ele vai sofrer o menor desvio. Essa era a trajetória original. Se eu pegar aqui, ó, esse cara aqui não foi o que desviou menos? Então, essa bolinha aqui está representando a radiação vermelha, não é assim? Eu vou seguir ela, bateu aqui, chegou até aqui, né? No filme, esse cara aqui vai ser o vermelho, correto? Agora, cara, a frequência do azul é maior do que do verde, não é assim?
Pris, então, para o azul, dos que a gente tem, é o cara com a maior frequência. Esse era o caminho original da luz, então ele é o que mais vai fechar a perninha, é o que mais vai desviar. Segue esse que mais desviou, essa bolinha aqui está representando o azul. Bateu, voltou, não é assim? Cara, aqui a gente vai ter no filme a faixa azul, correto? E, obviamente, o que sobrou aqui é o verde, não é assim? Esse cara intermediário aqui é o verde, vai bater e vai acabar ficando no meio. Então, o Enem pede para você descobrir lá no filme, tá? Como que ficaria de baixo para cima. Você está procurando a opção que é vermelho, verde e azul. Então, a opção correta, daquelas que nós narramos, é a letra A. Então, cara, dê um plus nos seus estudos, tá? Refração é um assunto muito recorrente, compensa você aprofundar e resolver vários exercícios. Então, amiga, curta, se inscreva em nosso canal, nos acompanhe em nossas redes sociais. Aquele abraço!